nós partimos é a participação no corpo do Senhor. Nós somos muitos, mas formamos um só corpo, que é o corpo do Senhor, a sua igreja. Pois todos nós participamos do mesmo pão da unidade, que é o corpo do Senhor, a comunhão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nós, batizados, formamos um só corpo. Por isso, domingo por domingo, nos reunimos. Esse corpo de Cristo se torna visível. Nós nos reunimos para escutar a palavra de Deus. Vamos ouvir o comentário inicial que nos introduz no espírito desta celebração. Neste dia consagrado ao Senhor, reunimos-nos em torno de sua palavra, a fim de celebrar a Eucaristia, para a qual converge a vida das comunidades cristãs, corpo de Cristo. Participando do culto na sinagoga, Jesus apresenta seu programa de vida, o anúncio da Boa Nova aos pobres. Façamos memória da prática libertadora daquele que é o ungido do Pai. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos, nós vos damos graças, por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo.
na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 amém. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus cria comunidade e a consciência de que somos membros do corpo de Cristo e ungidos pelo Espírito Santo para a missão. Leitura do livro de Neemias. Naqueles dias, o sacerdote Esdras apresentou a lei diante da assembleia de homens, de mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. Era o primeiro dia do 7º mês. Assim, na praça que fica defronte da Porta das Águas, Esdras fez a leitura do livro, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e de todos os que eram capazes de compreender. E todo o povo escutava com atenção a leitura do livro da lei. Esdras, o escriba, estava de pé sobre um estrado de madeira, erguido para esse fim. Estando num lugar mais alto, ele abriu o livro à vista de todo o povo. E quando o abriam, todo o povo ficou de pé. Esdras bendisse o nome do Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, levantando as mãos. Amém, amém. Depois inclinaram-se e prostraram-se diante do Senhor, com o rosto em terra. E leram clara e distintamente o livro da lei de Deus e explicaram seu sentido de maneira que se pudesse compreender a leitura. O governador Neemias e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que instruíam o povo, disseram a todos: Este é um dia consagrado ao Senhor vosso Deus. Não fiqueis tristes nem choreis, pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. E Neemias disse-lhes: Ide para vossas casas e comei carnes gordas, tomai bebidas doces e reparti com aqueles que nada prepararam, pois este dia é santo para o nosso Senhor. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos,
e justo igualmente. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma, que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e redentor. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos os bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Se o pé disser, eu não sou mão, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. E se o ouvido disser, eu não sou olho, portanto não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de pertencer ao corpo. E se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se o corpo todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs os membros a cada um deles no corpo como quis. Se houvesse apenas um membro, onde estaria o corpo? Há muitos membros e, no entanto, um só corpo. O olho não pode, pois, dizer à mão, não preciso de ti. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vós. Antes, pelo contrário, os membros do corpo, que pertencessem ser mais fracos, são muito mais necessários do que se pensa. Também, os membros que considerar menos horrorosos, estes nós secamos com mais honra, e os que temos por menos decentes, nós os tratamos com mais descendência. Os que nós consideramos descendentes não precisam ser cuidado especial, mas Deus, quando formou o corpo, deu maior atenção e cuidado ao que nele é tido como menos horroroso, para que não haja divisão no corpo e assim os membros zelem igualmente uns pelos outros. Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele, e é honrado todos os membros e regozijam com ele. Se é honrado todos os membros, vós todos juntos sois o corpo de Cristo. Individualmente somos membros desse corpo. E na igreja Deus colocou, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo lugar, os profetas, e em terceiro lugar, os que têm o dom e a missão de ensinar. Depois, outras pessoas com dons diversos, a saber, dom de milagres, dom de curas, dom para obras e misericórdia, dom de governo e direção, dom de língua. Acaso são os apóstolos? Todos são profetas? Todos ensinam? Todos realizam milagres? Todos têm o dom das curas? Todos falam em línguas? Todos a interpretam. Palavra do Senhor. Aleluia.
rodou, boas novas anunciar. Ao pobre, a quem está no cativeiro, libertação eu vou proclamar. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus nos apresenta algumas imagens para a gente compreender a igreja. A igreja, ela não é uma instituição humana, faz parte da missão de Jesus. Nós estamos, a igreja está no contexto da missão de Jesus, nós seguimos a missão de Jesus. Por isso, muitas coisas poderiam ser resolvidas se nós tivéssemos uma compreensão que a igreja. Muitas confusões que existem por aí a respeito da Igreja Católica começa na concepção que as pessoas têm de igreja, não entendem o que é igreja. E é importante para nós entender, compreender igreja. Igreja não é só juntar um grupinho de pessoas e escrever lá na parede Jesus é o Senhor ou qualquer outra coisa. Igreja é um mistério, aí há todo um mistério por trás. E a igreja quem edifica é Jesus, não somos nós. Nós estamos aí, mas Jesus é que vai nos edificando. Jesus é que nos faz esta comunhão e essa unidade. Vocês se recordam que no domingo passado, dentro desse contexto da igreja, Jesus nos falava
que ele é o noivo. A igreja é a sua esposa. Então, essa comunhão de esposo, esposa, assim como a palavra de Deus nos propõe, né? O homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá a uma mulher, e os dois serão uma só carne. Então aí se faz um paralelo dessa palavra, desta união de homem e mulher, também na união igreja e Jesus. Por isso a imagem do casamento para a igreja, a esposa, Jesus, o esposo, e essa união. E hoje São Paulo vai nos convidar a olhar para a igreja usando uma outra imagem, a imagem do corpo, que é uma imagem que nós conhecemos muito bem, que nos faz compreender. Cada um de nós somos como que um membro do corpo. Cada membro tem uma função. Aí São Paulo tem falado dos ministérios, os dons, os carismas que cada um de nós recebemos. E recebemos esses carismas, esses dons, não para ficar conosco, não para nos engrandecermos e ficarmos assim dizendo para as pessoas: olha, eu recebi o carisma tal, me respeite, né? Às vezes as pessoas se coloquem aí como importantes. Claro que somos importantes, mas não significa que eu sou mais ou menos, né, do que o outro quando eu tenho esse ou aquele carisma para servir na comunidade. São Paulo até nos mostra que os membros, alguns membros, eles não têm tanta serventia assim, aparente, mas são todos importantes. Todos os membros do corpo têm a sua importância. É importante que a gente vá vendo a igreja olhando para essas imagens que a palavra de Deus nos propõe, e que a gente vá assumindo a nossa identidade. Somos igreja. O canto de entrada de hoje nos fala dessa realidade. Empresta o folhetinho, por favor. Então, exatamente, o canto de entrada vai estar de acordo com esta leitura. Nós somos muitos, mas formamos um só corpo, que é o corpo do Senhor, a sua igreja, pois todos nós participamos do mesmo pão, o pão da unidade, que é Cristo, que é o corpo do Senhor, a comunhão. Quando nós nos reunimos, nós sabemos que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo cabeça, nós os membros. Então existe uma comunhão. Já por aqui se resolveria o problema, né, porque a gente ter muitas igrejas. Muitas igrejas já não está de acordo com esta visão de igreja que Jesus nos propõe. Não existe muitas igrejas, não existe as igrejas, existe a igreja. Porque Cristo é cabeça e a igreja é o corpo de Cristo. Cristo não tem muitos corpos, Cristo não tem muitas esposas, é um. E a palavra de Deus hoje é bem clara: como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. Essa confusão de religiões está exatamente porque não se compreende a igreja como o corpo de Cristo. A compreensão do que é a igreja começa por aí. Aí vem a confusão, né? É a minha igreja. Não se trata da minha igreja, trata da igreja de Jesus. Cristo cabeça, nós os membros. Só para citar, que não tá no contexto aqui, mas para dizer que se a gente compreende essa realidade, nós vamos compreender o papel de Maria na igreja. Se nós compreendemos que Jesus é a cabeça, nós os membros, vamos compreender o que significa Maria, mãe de Deus e nossa. Jesus é Deus. Maria é mãe da cabeça. Se Maria é mãe da cabeça, é mãe também do corpo. Não tem como a gente questionar quando a gente escuta a palavra
ouve a palavra, entende a palavra no seu contexto, não tem como a gente questionar as práticas da igreja. Se questiona porque não conhece a concepção, o que é igreja. Quando a gente sabe o que é igreja, então a gente vai entendendo todas as nossas práticas. A questão da comunhão, a comunhão dos santos. Por que nós relembramos os santos? Os santos que são colocados como modelo de vida cristã para nós, mas todos os santos. Nós cremos na comunhão dos santos. Isso não somente os santos que nós conhecemos como modelos, todos os santos. Se a gente não compreende o que é a igreja, a gente não vai compreender essa comunhão que é a igreja. É uma realidade. Não adianta a gente se opor, para não aceito os santos. Os santos é uma realidade. E santos não são só aqueles, como eu já disse, né? Que são reconhecidos pela igreja. Todos somos santos. A comunhão entre todos e a comunhão daqueles também. Quando alguém morre para o mundo, vamos dizer, ou morre fisicamente, não deixa de fazer parte do corpo de Cristo. Então, aqueles que já foram lá no início do cristianismo, e no século I, século II, século III, e aí por diante até hoje, nós continuamos numa comunhão. Aqueles que foram com Cristo. É corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. É a comunidade. A igreja não somos só nós. A igreja somos nós que estamos ainda peregrinando, mas em comunhão com aqueles que estão no purgatório, em comunhão com aqueles que já estão na glória eterna. E em comunhão nós oramos um pelos outros. Veja como é fácil entender a intercessão dos santos. Por que as seitas têm dificuldade de entender isso? Porque eles não são comunhão, são indivíduos isolados, não são comunidades, não faz parte do corpo de Cristo. Então é uma pessoa, um indivíduo que se reúne, né, aí um ao lado do outro, mas sem esta comunhão. Eles não estão em comunhão. E aí a gente entende também a palavra excomunhão, né? Está excomungado, quer dizer, perdeu a comunhão com Cristo através também do afastamento da comunidade. Então, se eu não estou em comunhão com a comunidade, também não estou em comunhão com Cristo, porque a comunidade é o corpo de Cristo. Esse é um ponto que eu gostaria que vocês refletissem, entendessem, o que a palavra de Deus hoje nos propõe, que está bem dentro do nosso foco, que nós desde o começo a gente vem batendo nessa tecla, né? E é importante que a gente tenha um foco, que a gente não caminha por aí sem saber aonde vai. Somos uma comunidade que se reúne sem saber aonde vai. Não, nós temos uma missão bem concreta. A missão nossa e o foco nosso é edificar a igreja de pedra, e a gente está trabalhando nisso, e edificar a igreja viva, a comunidade. Edificar esse corpo de Cristo. Então, tudo que nós fazemos tem em vista a edificação do corpo de Cristo, o templo, esse templo vivo, que é outra imagem, né, que a palavra de Deus nos propõe para entendermos a igreja. O templo que é feito de pedras, mas que forma uma unidade. Aí na imagem do templo, Jesus é a pedra angular, aquela pedra principal que sustenta todo o templo. Mas nós fazemos parte, aí edificamos, né, somos pedras vivas nesse edifício que é a igreja. Veja que bonito a gente compreender a igreja, que nós somos, a nossa identidade. E talvez é isso que a gente deve compreender hoje. Se perdeu a identidade. Os católicos foram se afastando, não conhecem a palavra, aí se perdeu a identidade, está essa confusão toda que nós vemos lá fora. O diabo se aproveitou da ignorância do povo e veio para dividir, para esquartejar o corpo de Cristo.
Quando o corpo não está unido, não está em comunhão, está cortado. Como eu vejo lá no açougue, né? Os animais esquartejados. É isso que aconteceu, que o inimigo fez com o corpo de Cristo, com estas seitas por aí, essa divisão toda, um ao lado do outro, só com nomezinhos, né? Com plaquinhas de igrejas, pequenas comunidades, sem estar em comunhão com uma outra, ao contrário, até brigando um com o outro, proibindo. Um é proibido de ir lá na comunidade do outro. Que negócio é esse? Como que se houvesse, se cada igreja, como não é assim mesmo. Cada igreja é um comércio e cada um luta para que seu comércio dê mais lucro. E essa é a ideia mesmo do inimigo. E a gente, nós temos que combater, não criticando, não condenando, mas através de uma prática de comunhão, mostrando, através de um testemunho de comunhão, mostrando quem nós somos, a nossa identidade. Somos felizes por ser católico. Essa é uma frase do padre Marcelo, que muitos colocaram aí, não é? Padre Marcelo repetiu essa frase em muitas pregações, e muitas pessoas têm adesivo em carro, nas casas. Sou feliz por ser católico. Por que a gente pode dizer isso? Porque entendemos a nossa identidade, o que é igreja, quem nós somos como igreja. E quando a gente tem a clareza da nossa identidade, a gente não fica perdido, não. A gente não vai atrás de qualquer coisa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que essa comunidade se edifica na escuta da palavra. Uma comunidade firme, uma comunidade forte, se edifica na escuta da palavra. E na nossa missão de edificar a igreja viva, a gente vem se esforçando para isso. É por isso que se mudou o método da catequese. Uma catequese fundamentada na escuta da palavra. A Bíblia faz parte. A Bíblia, no método antigo da catequese, a Bíblia era dada de presente lá no final, quando se recebia o sacramento. Como presente, como lembrança. Né? Levava como diploma que terminou o compromisso com Jesus. Hoje é o contrário. Quando a gente começa a caminhar na comunidade, então já recebe a Bíblia, já recebe a palavra, e a gente vai meditando. Quer dizer, nós vamos escutando a palavra, edificando a nossa vida, a nossa fé, fundamentando a nossa fé como igreja, corpo de Cristo, templo vivo, na palavra. Sem a palavra, a gente fica fraco. A nossa fé é superficial. E esse é o grande problema das seitas. É o grande problema da Igreja Católica. Não evangelizou na profundidade. Então temos uma multidão, né, que ainda está na superficialidade. Os grupos de reflexões não é simplesmente para arrumar o que fazer para a comunidade, para vocês. São oportunidades que Deus nos dá para refletir a palavra. Então, todos aqueles livrinhos, tanto do Natal, quanto da campanha da fraternidade, da Semana da Família, da Semana Missionária, todos os livrinhos que nós recebemos, né? Qual é o objetivo desses livrinhos? Exatamente nos ajudar lá nos grupos que nos reunimos, de rua, nos grupos do movimento, da pastoral, a refletir a palavra e iluminar a vida de hoje, a nossa vida, a nossa caminhada com a palavra de Deus. Porque não é só escutar a palavra e repetir a palavra. A palavra tem que se tornar vida, tornar ação, e aqueles livrinhos nos ajudam. Esses livrinhos, né, esses encontros, têm esse objetivo. Até a campanha da fraternidade tem sempre um tema para que a gente possa refletir a nossa caminhada de fé, a nossa presença na sociedade, iluminados pela palavra de Deus. Nós somos cristãos não só na igreja, somos cristãos no dia a dia.
E não se trata lá ficar falando de Jesus. Não se trata de, no trem, abrir uma Bíblia e começar a falar de Jesus, mas dar o testemunho de cristão. Então, se eu, por exemplo, sou um jovem e vejo alguém lá no trem que tem mais idade do que eu, o cristão, o que ele vai fazer? Ele se levanta e dá o seu lugar. Isso é muito mais do que eu chegar e falar de Jesus. É o testemunho. E quantas outras coisas, pequenas coisas, que cada um pode fazer e faz como cristãos lá no seu ambiente de trabalho, lá na sua rua, lá no negócio, no comércio. Só para dizer para vocês uma falta de testemunho. Às vezes a gente precisa de uma pecinha dessa daqui que está na câmera aqui, não é um cotovelo ou qualquer coisa. É uma pecinha só, eu não vou lá na feira ou no mercado grande para comprar, posso comprar por aqui. Um fulano, né, é capaz de cobrar R$2. Alguém que se diz cristão, mas me cobrou R$2, sendo que uma peça dessa custa 80 centavos, por exemplo. Né? Atitudes assim. Se eu sou cristão, então eu não tenho que cobrar a mais do que aquilo que vale. Que adianta eu ficar lá com Jesus, Jesus na boca, Jesus é o Senhor, e todo mundo que chega na loja eu falo de Jesus, mas a minha prática não corresponde ao Evangelho. Exatamente isso, essa coerência de fé e vida. A palavra deve formar a nossa vida, que a gente seja coerente com aquilo que fazemos. Do que adianta um fulano, que até se diz que é presbítero, né? Aí de uma certa igreja, foi fazer o seu muro e tomou um pedaço do terreno do vizinho. E lá a briga está na justiça até hoje. O presbítero, que prega a palavra, mas está roubando. Quem pega o que não é seu, está roubando. E quantos não fazem? Tomam posse daquilo que não é seu. Vocês percebem que não é só de falar. Não basta falar. É preciso deixar que a palavra de Deus vá formando a nossa vida. Eu citei aqui 2 exemplozinhos pequenos, mas se escondem atrás da palavra de Deus. A hipocrisia é grande. Muita hipocrisia. Eu não vou começar aqui nos exemplos que eu vejo por aí e que a gente vai no nosso contato com as famílias, a gente vai vendo, não é? Daqueles que diz eu sou crente, daqueles que diz eu sou cristão, daqueles que andam anunciando a palavra, quase que impondo a palavra para as pessoas, não é? Mas que a prática deixa a desejar. Se mostram uma coisa e por trás é outra. Então não devemos nos enganar com aparência. E nós não podemos entrar no mesmo esquema. A importância da gente escutar a palavra e transformar a palavra em vida. E colocando em prática, não é de um dia para outro que nós vamos tornar o cristão perfeito. Mas domingo por domingo a gente escuta a palavra e a gente vai edificando a nossa vida pessoal, a nossa vida como comunidade. Essa unidade sobre a palavra, uma palavra sólida. E aquele que escuta a palavra, que edifica a sua vida pessoal, a sua família, a sua fé, o seu ser, igreja, né, e vive como cristão, aonde você estiver, a gente é feliz. Então vale para nós a último versículo da primeira leitura que nós ouvimos depois de Esdras anunciar a palavra, depois de Esdras fazer a leitura da lei, e a manhã toda muitos escutaram de pé e choravam, porque talvez choravam seus pecados, mas Esdras vai dizer: não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. É na escuta da palavra que nós
somos fortes. Uma comunidade, pode ser uma comunidade nossa também, não é só das seitas não, uma comunidade nossa também, uma comunidade que não edifica, você edifica sobre a palavra, a escuta da palavra, e não leva em conta a palavra, é uma comunidade fraca. É uma comunidade que vive de briguinhas, de picuinhas, de disse-me disse, e não acontece nada. É uma comunidade dividida, com disputa de poder, e não acontece nada. Isso não é comunidade de Jesus. Seja lá nas seitas, seja aqui dentro. A comunidade se edifica pela palavra. A palavra é alimento para nós. Não fiqueis tristes, porque a alegria do Senhor será a vossa força. E nós cantamos no Salmo, refrão do Salmo, vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. E cada um de nós devemos dizer, se nos convidarem por aí nessa confusão toda, né? Vem para cá que Jesus está aqui, outro vem para cá porque Jesus está aqui. Não, essa é a igreja verdadeira, aquela desviou do caminho, isso e aquilo, né? Um fica aí jogando. Que a gente possa dizer, a quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. E eu te encontro, Jesus, na Tua comunidade, na igreja em que Tu fundou, não a igreja que os homens fundaram. Esta igreja, por mais falha que tenha, foi fundada pelo próprio Cristo. E em todos os tempos nos esforçamos, ninguém pode dizer que não, nos esforçamos para que a palavra seja anunciada, para que esta comunidade seja sempre edificada na força da palavra. Então, continuemos a nossa missão, anunciemos Jesus. Com a boca é preciso, quando for oportuno, não vamos ser inoportunos, não vamos incomodar ninguém só porque eu tenho que anunciar a palavra, mas com a boca há lugar para falar da palavra de Deus. Com a vida devemos falar da palavra de Deus em todos os lugares e sempre. A gente respeita os outros e vamos dar o nosso testemunho, e através desse testemunho de unidade e comunhão que a igreja nós conservamos a nossa identidade, e se nós conservamos a nossa identidade, nada nos destruirá. Unidos somos fortes, pessoalmente e como igreja. E falar nisso, né? Hoje se termina a Jornada Mundial da Juventude lá no Panamá. E estamos em comunhão, a gente nem sabe onde é o Panamá. Muita gente não tem ideia, né? Onde fica o Panamá? Lá no globo terrestre a gente não tem essa ideia. Mas lá está a igreja jovem. E nós estamos em comunhão com eles. Não sei se o Papa continua por lá. Ele estava, né? Ainda continua, deve encerrar. Nós estamos em comunhão. Veja que coisa bonita é a igreja. Essa comunhão. Somos nós, né? Somos felizes por isso. Então que Jesus nos ajude a edificar o templo de pedra e nos ajude a edificar a igreja viva, que cada um de vocês é responsável. Cada um de vocês é um membro desse corpo e que tem aí uma função. Então, faça a sua função, cumpra com a sua função, com a sua missão que Deus lhe deu nesse templo vivo que é o corpo de Cristo, e edifiquemos juntos o corpo de Cristo, que é a igreja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos,
está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, a Deus, que pleno de amor, quis revelar-se e comunicar-se a nós por meio de sua palavra. Elevemos nossas preces dizendo: Vossa Igreja, Senhor, seja a nossa força. Enviai, Senhor, sobre a Igreja o espírito de unidade e fortaleza, para que elas proclamem toda a paz e a verdade do Evangelho. Nós vos pedimos. Vossa alegria, Senhor, seja a nossa força. Iluminai os ministros do vosso povo, para que sejam fiéis anunciadores da vossa palavra. Nós vos pedimos. Vossa alegria, Senhor, seja a nossa força. Dai ânimo e esperança aos pobres, aos oprimidos, aos perseguidos, para que cresça neles a confiança em vossa palavra de libertação. Nós vos pedimos. Vossa alegria, Senhor, seja a nossa força. Fortalecei as comunidades cristãs que buscam na vossa palavra luz para a caminhada e coragem na missão. Nós vos pedimos. Vossa alegria, Senhor, seja a nossa força. Acolhei as preces silenciosas que estão nos corações de cada fiel. Nós vos pedimos. Vossa alegria, Senhor, seja a nossa força. Pela Jornada Mundial da Juventude, pelos jovens que lá estão participando deste momento de fé, essa igreja jovem, que se renovem e voltem para suas famílias, para suas comunidades, para suas cidades, cheios do Espírito Santo, e possam aí anunciar Jesus, a sua palavra, pela vida, e sendo sal da terra e luz do mundo para esse mundo tão necessitado. Rezemos. Vossa alegria, Senhor, seja a nossa força. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor e Salvador, na unidade do Espírito Santo. Amém. Na celebração nosso hoje da salvação, apresentamos os dons para pô-lo a serviço da comunidade. A Eucaristia, tornando presente Cristo, libertador dos pobres, é fonte de vida e de liberdade. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. A natureza tão bela, que é louvor, que é serviço, o sol que ilumina as trevas, transformando-as em luz. O dia que nos traz o pão
e a noite que nos dá repouso. Ofertemos ao Senhor o louvor da criação. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, acolhei com bondade as oferendas que vos apresentamos, para que sejam santificadas e nos tragam a salvação por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos. Louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite agradecendo, com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso é que estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz à voz dos anjos e à voz dos santos todos para cantar. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai o vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, ceando com seus apóstolos,
Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para os céus e deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo. Protegei vossa igreja que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé e na caridade, e a Fernando, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos, que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes, no reino que para todos preparastes. A todos sai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Ó Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 É importante também que nossa oração seja fundamentada pela palavra. Não sejam orações vazias, somente glória e aleluia, somente isso, né? Isso é muito fácil dizer. Mas que nossa oração seja realmente fundamentada na palavra de Deus. Por isso, guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Filho de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, tende piedade, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salva. O Espírito está sobre mim, o Espírito a mim consagrou. Vou a novos cativos levar, a seus pobres pregar me enviou. Bendito Deus de Israel, que a
seu povo visitou e deu-nos libertação, enviando um Salvador da casa do rei Davi, seu ungido servidor. O Espírito está sobre mim, o Espírito a mim consagrou, boa nova aos cativos levar, a seus pobres pregar me enviou. Cumpriu-se a voz dos profetas, desde os tempos mais antigos, quis libertar o seu povo do poder dos inimigos, lembrando-se da aliança de Abraão e dos antigos. O Espírito está sobre mim, o Espírito a mim consagrou, boa nova aos cativos levar, a seus pobres pregar me enviou. Fez a seu povo a promessa de viver na libertação, sem medo e sem pavores dos que agem com maldade, e sempre a Ele servir na justiça e santidade. O Espírito está sobre mim, o Espírito a mim consagrou, boa nova aos cativos levar, a seus pobres pregar me enviou. É Ele o sol oriente que nos veio visitar, da morte e da escuridão, venha a todos libertar. A nós, seu povo reunido, para a paz faz caminhar. O Espírito está sobre mim, o Espírito a mim consagrou, boa nova aos cativos levar, a seus pobres pregar me enviou. Bendito Deus de Israel, que a seu povo visitou e deu-lhes libertação, enviando um Salvador da casa do rei Davi, seu ungido servidor. O Espírito está sobre mim, o Espírito a mim consagrou, boa nova aos cativos levar, a seus pobres pregar me enviou. Cumpriu-se a voz dos profetas, desde os tempos mais antigos, quis libertar o seu povo do poder dos inimigos, lembrando-se da aliança
Abraão e dos antigos. O Espírito está sobre mim, o Espírito a mim consagrou. Boa nova aos cativos levar, a seus pobres pregar me enviou. O Espírito está sobre mim, o Espírito a mim consagrou. Boa nova aos cativos levar, a seus pobres pregar me enviou. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que tendo recebido a graça de uma nova vida, sempre nos gloriemos dos vossos dons. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Eu quero pedir que os catequizandos, todos que estão na caminhada da iniciação à vida cristã, tanto catequese para a primeira Eucaristia, como a catequese para a Crisma, que me devolva as cadernetas. Aí coloque o nome, a comunidade, aqui é a comunidade matriz, a comunidade e se é Crisma ou primeira Eucaristia. Então coloque, e no próximo domingo, aí me devolva, por favor, todas as cadernetas. No próximo sábado, nós vamos fazer uma caminhada para a Matriz da Luz. Quem estiver interessado e puder, né, tiver tempo, tiver também forças físicas aí, né? Porque às vezes a cabeça quer, mas o corpo não ajuda. Então, não adianta querer, né? Tem que estar bem. São 18 quilômetros. A gente vai sair daqui às 4 da manhã da casa paroquial. Chegando lá, vamos celebrar a missa. Depois da missa, o Padre Davi sempre nos dá um cafezinho. Eu não sei quantas pessoas vão, fica até difícil, né, para dizer quantos vão. Até para a gente alugar ônibus. No momento eu estou alugando um micro-ônibus, eu não sei como que fica, né? Se são muitas pessoas, se não são. Então a gente fica na dúvida. Gilda, essa semana vai estar de férias, então não pode nem estar aqui para vocês se inscreverem. Mas quem quiser ir, então vamos, né? Em Romaria não é um passeio, é uma peregrinação. Peregrinação significa caminhar, não é? Então a gente vai a essa igreja, que é a segunda igreja mais antiga do Brasil. Se não for a primeira, a gente não sabe, né? Mas a segunda a gente tem certeza, que é a segunda igreja mais antiga do Brasil, mas lá existe outros documentos, parece que fala diferente. E aí a gente teria que fazer um estudo maior. Era isso. Bom, no mais, as festas terminamos as festas de São Sebastião. Ontem foi o encerramento da festa de São Sebastião, do lote 56. Então agora a nossa próxima festa é Santo Expedito, né? Só em abril. Vamos caminhando, as atividades continuam normalmente. E amanhã, dia 28, nós teremos aqui um encontro para a gente refletir um pouco sobre a alimentação saudável, que é bastante importante. Esse encontro está sendo promovido pela Pastoral da Saúde. Então é importante que a Pastoral da Saúde, a sua missão não é só cuidar daqueles que estão doentes, é cuidar que a gente não fique doente, né? Então se trata disso, se trata de prevenção. E a prevenção é mais barata do que o tratamento. Isso no Brasil não se descobriu ainda. Quando eu fui para a Europa, que eu estudei lá 8 anos na Alemanha, quando eu fui, uma das exigências é ter o plano de saúde. Todo mundo tem que ter, é obrigatório. E todo mundo
tem que ir ao médico e ao dentista. A gente assina um termo de compromisso. Tem que ir ao dentista cada 6 meses, né? E ao médico uma vez por ano. Todo mundo, né? Para fazer os exames. Então, eles investem na prevenção. E depois, na prevenção vem caminhada, vem exercícios. E aí eu estou pecando, viu? Essa caminhada que a gente faz 18 quilômetros, isso é de vez em quando, é esporádica. A caminhada que faz bem para a saúde é uma caminhada, tem que ser contínua, né? Toda semana, aí, algumas horas de caminhada. Então, se eu tenho um pecado, um deles é esse. Eu não caminho, não faço ginástica, não faço exercício, né? Então, é importante. A prevenção. E aí entra a alimentação. Sobre isso a gente vai conversar amanhã, sobre alimentação. Às 19h30, não é, Léo? 19h30 amanhã aqui. Eu acho que esses são os avisos. Nós temos alguns aniversariantes. Só esqueci o nome dela agora. Elisângela e Rayane Vitória. A Rayane está aqui. Se tiver mais alguém que completou ano durante a semana, pode vir aqui para frente. Muito bem. Às vezes tem uma lista enorme dos dizimistas que fazem aniversário, né? Os dizimistas ficam escondidos. Mas nós rezamos por vocês, viu? Parabéns para vocês nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Jesus te abençoe, te conserve sempre assim. Que no próximo ano tu estejas aqui. Derrama, Senhor, derrama sobre elas seu amor. Derrama, Senhor, derrama sobre elas seu amor. Nossas irmãs já foram abençoadas, porque o Senhor já derramou o seu amor. Nossas irmãs já foram abençoadas, porque o Senhor já derramou o seu amor. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado por ter dado o seu amor. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado por ter dado o seu amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a todos um bom domingo, uma abençoada semana, e de em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Repousa sobre mim o Espírito do Senhor.